Salve! Muito bem-vinda. Você está no Escreva Melhor, um canal dedicado exclusivamente à interpretação, produção textual e escrita dissertativa argumentativa para vestibulares e concursos, com o objetivo de ajudar as pessoas, beleza? Diante de você é uma redação que o Exame Nacional do Ensino Médio deu 980 pontos, minha gente. É um notão. Vamos tentar entender, porque isso aqui é mil técnico, na verdade, né? 980 é mil técnico. Vamos tentar entender de onde vem esse 980 e por que esse texto tirou 980 no Enem. Estamos falando sobre democratização do acesso ao cinema, que é o tema do Enem do ano passado, beleza? Mergulhe no texto junto comigo e vamos nessa, ok? O texto começa dizendo assim, vamos separar o primeiro parágrafo por camadas para que a gente possa entender. A Constituição Federal de 1988 garante a todos os cidadãos, além dos direitos básicos, o acesso pleno à cultura como processo de formação e reconhecimento identitário, ok? Observe que isso aqui é uma primeira camada, essa camada ela é uma referência de conteúdo do texto. Então, automaticamente, eu já começo com um positivo aqui para a competência do número 2, vou passar uma barra, toda vez que eu ver um ponto final, vou passar uma barra. O objetivo é medir o tamanho dos períodos, entender como é que os períodos se relacionam, como existe essa passagem, essa transição entre os períodos. No caso aqui, essa transição é por oposição, ele diz assim, ó, a realidade brasileira, aí ele faz, no entanto, pronto, o texto, ao fazer isso, o texto ele vai propor o seguinte raciocínio, que é uma técnica muito comum. A Constituição ela serve muito de apoio para muita coisa e para muitos temas de redação e ela pode salvar você. No fim das contas, a gente sabe que a realidade brasileira é totalmente, muitas vezes, contrária, né? Totalmente a o que diz a nossa Constituição, o que diz a nossa lei. Então, o que acontece é o seguinte, ó. Você pode fazer na sua cabeça esse jogo aqui, ó. O que diz a CF, a Constituição Federal, versus a realidade em si. Beleza? Quando você faz esse jogo, você vai bem. Então, por quê? Porque você cria uma problematização em cima disso, né? A Constituição Federal diz uma coisa, a realidade em si diz outra. Agora, lembrando, o texto da redação do Exame Nacional do Ensino Médio ele precisa ter um caráter interventivo. Se ele precisa ter um caráter interventivo, separe na sua introdução uma frase para que você possa interferir no tema. Essa é uma outra questão importante. Aqui ele diz assim, a realidade, vamos para a segunda camada do parágrafo agora. Vamos para a segunda camada. Para separar a segunda camada, uma outra cor aqui. A realidade brasileira, entretanto, diverge da legislação. Agora ele criou uma problematização, tá vendo? Beleza. Uma vez que segrega, seleciona e privilegia parte da população, normalmente com maior poder aquisitivo, não há necessidade dessa letra maiúscula aqui, ó. Não há necessidade. Ok? Como única apta a fazer uso dos meios culturais, como o cinema, por exemplo. Bom, aqui ele problematizou, além de usar tais meios como meros produtos de mercado e de espetacularização. Pronto, eu posso dizer que todo esse trecho azul é um trecho de problematização. Então, todo esse trecho azul aqui, ó, vamos colocar ele direitinho aqui como marca-texto. Todo esse trechinho azul aqui é um trechinho de problematização, tá vendo? E aí você vai ter a seguinte lógica. Em amarelo, o que diz a Constituição. Em azul, a realidade em si. E entre os dois, o conectivo adversativo, para gerar a problematização, tá vendo? Ó? Entre os dois, o conectivo adversativo para gerar a problematização. Então, você tem essa ligação aqui. Isso aqui é positivo para a competência de número 4 da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Seguimos o jogo, ele faz ponto, novamente aqui, então tem uma barra aqui, tá vendo as camadas? Olha a passagem entre as camadas, aí o texto faz, nesse sentido, esse trecho é um trecho interessante, porque é um trecho em que ele vai ativar o tema, citar o tema, mas não necessariamente copiando o tema, beleza? Ele vai citar o tema, e depois, ao citar o tema, ele vai sugerir um processo de intervenção, ou seja, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ela quer que o seu texto tenha um caráter interventivo, ou seja, você precisa jogar a frase para gerar uma intervenção no texto, isso é que é uma parada importante. Então ele faz, nesse sentido, isso aqui é o conectivo, né? Nesse sentido, aqui, ó, olha o verbo, desconstruir, tá vendo?
Aí ele vai fazer desconstruir o caráter elitista atribuído ao cinema e minimizar a mercantilização da cultura são caminhos que permitem a manutenção da democracia. Qual era o tema? Democratização do acesso ao cinema. Então, note que ao terminar a introdução, o texto termina com uma frase de caráter interventivo, tá vendo? Essa sentença aqui é uma frase, acho que dá para ler aí, não dá? De intervenção. Qualquer coisa vocês perguntam nos comentários do vídeo e a gente responde, beleza? Essa frase é uma frase de intervenção, tá vendo? Então, note que eu abro com a Constituição Federal, abro com a referência de competência do número 2, eu problematizo, opino, isso dá ao texto o caráter de competência do número 3, e aqui eu gero uma intervenção. Quando eu digo desconstruir, eu ainda vou mostrar como desconstruir, tá vendo? Então, de certa forma, isso aqui é competência 5. Por quê? Porque eu vou esperar que essa parte aqui da desconstrução que ele cita, ela seja proposta na conclusão. Essa é a ideia do texto. É essa correlação macroestrutural que a gente chamou de você vai ter que correlacionar essa grande parte aqui com essa grande parte aqui. Isso aqui é parte da progressão textual. Sem isso fica muito difícil escrever bem. Você precisa correlacionar a introdução à conclusão. Esse é um ponto importantíssimo do processo que está no Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Então vamos lá. Vamos ver como é que ele passa, vamos para a argumentação agora. Vamos ver como é que ele faz a passagem para a argumentação. Beleza? Nós estamos aqui lembrando a vocês que esse processo de correção tem como objetivo mostrar para vocês como pessoas obtiveram êxito, obtiveram sucesso. Essa é uma nota 980. Mas, professor, essa caligrafia não é tão bonita. Isso não importa. O que importa é que o texto seja, de fato, legível. Isso é o que conta. Bom, linha de número 9. A redação faz assim. Em primeiro plano, a elitização das salas de cinema, bem como dos locais onde são encontradas, selecionou as classes mais favorecidas como público-alvo e segregou os mais vulneráveis do pleno acesso a esses ambientes. Note que aqui eu tenho o primeiro problema, como se fosse um problema de número 1 apresentado. Está vendo que ele está desenvolvendo um tópico-problema? Tudo que eu tenho nesse trecho aqui é eminentemente um tópico-problema, que é o tópico da elitização das salas de cinema. Beleza? Em contrapartida, ou seja, em oposição a isso, ele vai citar um filósofo, aí ele vai citar uma referência de conteúdo. Toda vez que você cita um filósofo, uma referência de conteúdo, é importante dar produtividade a ela, ou seja, essa referência de conteúdo ela tem que trabalhar para a sua opinião, trabalhar para a opinião que você está dando, beleza? Pois então, foi citado um tópico problema aqui, que é a questão da elitização das salas de cinema. Vocês conseguem ver? Vou mostrar com outra cor aqui para vocês. Em primeiro plano, essa é a conexão, isso é a competência número 4. A elitização das salas de cinema, bem como dos locais onde são encontrados, seleciona as classes mais favorecidas como público-alvo e segregou os mais vulneráveis do pleno acesso a esse ambiente. Esse é o desenvolvimento do tópico problema. Aí daqui a pouco ele faz, em contrapartida, Michel Foucault, importante filósofo francês. Pronto. Nesse ponto vai entrar uma referência de conteúdo agora. Então entra no texto uma referência de conteúdo. Em contrapartida, Michel Foucault, importante filósofo francês, defendia o incentivo à cultura e à aprendizagem pela forma como essas eram dispostas na sociedade, o que evidencia não apenas a importância de democratizar o acesso ao universo cinematográfico. É importante que você entenda que na linha de número 14 ele reativa o tema. É importante que você entenda isso. Ó. Na linha de número 14, ele reativa o tema, tá vendo? Ó? Linha de número 14, eu tenho uma reativação do tema. Consegue perceber essa reativação do tema? Essa reativação do tema, ela é basicamente um processo. Ao longo de todo o texto, você vai, para gerar progressão textual, reativar o tema, não necessariamente copiando ele. Reativar o tema com suas próprias palavras dentro de um processo de escrita dissertativa argumentativa. A parte que está em laranja aí, ela basicamente é uma referência de conteúdo para desenvolver o aspecto da exclusão do cinema. Ele diz, olha, houve uma segregação, é isso que ele diz na parte em amarelo, e depois, em contrapartida a isso, filósofos importantes como Michel Foucault defendem o acesso à cultura. Tudo bem, vamos em frente. Aí ele faz, mas também o caráter formativo de tal processo. Ok, mas também o caráter formativo de tal processo.
Beleza? Então, se você parar para observar, são 3 etapas de construção do parágrafo. Eu estou revelando apenas 2 nesse momento. Se você parar para observar, aqui desenvolve-se o problema. Ok? Manda-se um conectivo que é o em contrapartida. Aqui desenvolve-se a referência, eu vou abreviar aqui, vocês vão entender, né? Aqui desenvolve-se a referência de conteúdo, tá vendo? E evidentemente que na última parte do parágrafo, que seria essa daqui, o examinador espera que você conclua alguma coisa a partir do que você está defendendo. Então percebe-se então que eliminar a segregação e os privilégios favorece o reconhecimento da própria identidade cidadã. Observe que nessa parte rosinha, o texto, a pessoa que fez o texto, está chegando a uma conclusão a partir de 2 raciocínios anteriores. Você tem um raciocínio A, que é o raciocínio da problematização, tá vendo? Você tem um raciocínio B e você tem um raciocínio C, que é a conclusão. É como se o parágrafo inteiro desenvolvesse um pequeno raciocínio. Eu vou ler o parágrafo todo para vocês, e isso vai ficar mais claro agora. Observe como o tema é constantemente reativado. Observe como o tema é constantemente reativado e observe como o texto ele tem o que a gente chama de caráter interventivo, ou seja, a redação ela separa alguns trechos e algumas frases para interferir no tema. Tanto que a introdução termina com uma frase que parece uma intervenção e o segundo argumento, o primeiro argumento, melhor dizendo, que é o segundo parágrafo, ele vai também gerar uma intervenção. Eu vou ler novamente a partir da linha de número 9, para ficar mais claro para vocês, beleza? Lembrando, qualquer comentário você pode fazer direto aqui embaixo do vídeo que a gente responde para vocês, certo? Em primeiro plano, a elitização das salas de cinema, bem como dos locais onde são encontradas, selecionou as classes mais favorecidas como público-alvo e segregou os mais vulneráveis do pleno acesso a esses ambientes. Dá para perceber que isso aqui é uma problematização, né? Todo esse trecho aqui é uma problematização, tá vendo? É o desenvolvimento de uma situação-problema, tá vendo? Beleza, depois ele vai fazer uma contrapartida. Em contrapartida, aí agora ele vai dar uma referência de conteúdo, falando sobre o quê? Sobre a importância de não segregar as pessoas do acesso ao cinema. Então ele faz: Michel Foucault, importante filósofo francês, defendia o incentivo à cultura e à aprendizagem pela forma como essas eram dispostas na sociedade. Vírgula. Tem uma vírgula aí, tá tudo certo. O que evidencia não apenas a importância de democratizar o acesso ao universo cinematográfico. Esse é um ponto interessante porque é um ponto no qual quem está escrevendo reativa o tema, tá vendo? Democratizar o acesso ao universo cinematográfico. É um ponto no qual o tema é reativado, tá vendo? E aí depois vem um acréscimo de ideia, mas também o caráter formativo de tal processo. Ponto aqui, tá vendo? Então, em vermelho a problematização, grifado, em verde a referência de conteúdo e ativação do tema grifada na linha 14. O tema aparece claramente na linha 14. Vários são os pontos da redação em que o tema vai aparecendo. Isso vai gerando uma progressão, beleza? Isso é uma parada muito importante que você precisa prestar atenção. Note que o autor chega a um raciocínio conclusivo dentro do próprio parágrafo argumentativo. Ele percebe-se então que eliminar a segregação e os privilégios favorece o reconhecimento da própria identidade cidadã. Ou seja, quem escreve está concluindo alguma coisa. Sobre o acesso ao cinema, quando ele diz: percebe-se então que eliminar, o caráter interventivo do texto, isso é competência 5 espalhada ao longo da redação. A competência do número 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, não diz respeito apenas ao último parágrafo da redação, que se chama de conclusão-solução, ok? A competência do número 5 ela está ao longo do texto inteiro. A redação do Enem ela tem esse aspecto de interferência no tema, ela gera interferência no tema. E isso é uma coisa muito importante, beleza? Bom, além disso, vai acrescentar uma ideia aqui, né? Vamos em frente, vamos marcar por camadas. Eu gosto de marcar por camadas. Aqui mete-se um conectivo e depois ele faz: a transformação da cultura em produto de mercado e de espetáculo restringiu ainda mais o cinema aos mais privilegiados.
Então, eu estou aprofundando o problema, não é isso? Sob essa ótica, o livro A Sociedade do Espetáculo, de Mário Vargas, ele está falando de Mário Vargas Llosa aí, né? Tece uma crítica contundente à tendência capitalista de atribuir valor financeiro ao que identifica os indivíduos como agentes sociais de um meio. Essa referência de conteúdo, o examinador ele não vai parar para pesquisar. Ele vai contar como verdadeira e vai seguir o jogo nessa referência de conteúdo, entendeu? O examinador não vai parar para pesquisar se o que você disse aqui é necessariamente uma verdade. O que ele quer saber é se isso se relaciona com o seu ponto de vista, beleza? Ele poderia ter citado Guy Debord com A Sociedade do Espetáculo, enfim, mas ele preferiu citar Mário Vargas Llosa, que é um escritor peruano de caráter conservador. E aí cada um vai dar suas referências de conteúdo da maneira como achar melhor. Ele está defendendo a ideia aqui, claramente, e é importante que você entenda isso. Quem está escrevendo aqui está defendendo a ideia de que ao espetacularizar a cultura, ou seja, elitizá-la, transformá-la em mero espetáculo, você segrega as pessoas e isso impediria também a democratização do acesso ao cinema. Isso dá para entender no texto. Uma outra coisa interessante é que todo o último período dos parágrafos argumentativos é sempre uma conclusão a respeito de alguma coisa. E aí você tem um raciocínio com começo, meio e fim em cada parágrafo. Isso é uma coisa muito difícil e que poucos estudantes conseguem. Lembrem que apenas menos de 3,5% dos estudantes tiram nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, beleza? Essa redação, por exemplo, tirou 980. Dessa forma, diz o texto, democratizar o acesso ao cinema é um ato legal de permitir a personalização da cidadania ao corpo social, à medida que reconhece, valoriza e dignifica a legitimidade ativa inerente ao cidadão brasileiro. Todo esse trecho aqui é uma opinião para entrar na conclusão. Ele está defendendo a ideia de que democratizar o acesso ao cinema é fortalecer a cultura e fortalecer a identidade cultural do povo brasileiro. Ele está defendendo essa ideia. Daqui eu vou entrar na proposta de intervenção, tá vendo? Ó? Daqui eu entro na proposta de intervenção. Isso é uma coisa importante de você observar. Então, nesse ponto aqui, eu posso considerar que esse trecho que eu vou marcar agora, que é uma opinião mais forte a respeito do que quem escreveu o texto considera democratizar o acesso ao cinema, esse ponto eu posso considerar como sendo um ponto de pré-conclusão, que a gente chama. Então, dentro do nosso método, nós chamamos esse ponto aqui de pré-conclusão, que é quando você prepara uma interferência mais forte dentro do tema, beleza? Deu para entender aí, pré-conclusão? Ok, veja só, é necessário, portanto, que a Secretaria Especial de Cultura, em união com ONGs e com o Ministério da Educação, quando ele diz Secretaria Especial de Cultura, em união com ONGs e com o Ministério da Educação, nesse ponto aqui nós temos o agente solucionador, AG de agente. Institucionalize e otimize os cinemas populares, isso é a ação solucionadora, tá vendo? Que existem de forma tímida em algumas cidades, isso aqui é um detalhamento. Tanto que está entre travessões. Isso deve ser feito por meio de uma política pública específica. Ponto aqui, conecta, positivo, competência 4, vai dizer como deve fazer. Meio aparece, então é o próprio meio, né? M, são os elementos solucionadores. Agente, ação, meio, e agora só me resta, tem o detalhamento, só me resta o efeito. Aí ele diz, linha 27, por meio de uma política pública específica que priorize as cidades com pouca visibilidade, a fim de efeito, promover o contato com o muro cinematográfico. Note que não há problema em você sinalizar os elementos solucionadores. Quando aparece a palavra meio, eu já sei que ele vai dar o meio de solução, o como fazer. Quando aparece a palavra a fim de, eu já sei que ele vai dar a finalidade, o efeito da solução. E assim segue, beleza? Então, por fim, terminou aqui, ó. Ainda o Ministério da Educação deve incentivar a valorização do cinema enquanto cultura nas escolas, vírgula, a fim de garantir o pleno exercício da Constituição Federal. E ele pode abreviar aqui, porque ele já citou no começo do texto, de 1988. Então, observe que ele cita a Constituição aqui e ele cita a Constituição aqui. Isso faz com que o texto fique cíclico. Beleza? Bom,
Qualquer dúvida sobre o processo de correção, escreve aqui no chat, tenta dizer para mim por que esse texto não tirou 1000. A nota de C1 é 180, dada pelo Enem, não por mim. A nota de C2 é 200, nota de C3 200, nota de competência 4 200, nota de competência 5 200. Traduzindo as competências para vocês, domínio da norma culta padrão deu 180, os examinadores divergiram. Compreender a proposta, aplicar conceitos de várias áreas deu 200 pontos. Selecionar, interpretar, organizar fatos, opiniões e informações em defesa de um ponto de vista deu 200. Domínio dos marcadores linguísticos, os elementos de coesão, responsáveis pela construção dos argumentos, deu 200 pontos. E, por fim, elaborar proposta de intervenção, respeitando os valores humanos, deu 200 pontos também. E aí, o que é que vocês acham? Merecia 1000? Esse texto tirou 980, é texto de aluno nosso. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa teu like. A gente vai fazer ainda uma série de correções nessa reta final do Exame Nacional do Ensino Médio. Não deixe de acessar cursopassarinho.com.br/reta final para você entender um pouco mais. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.